No final deste vídeo especial, vamos revelar 3 personagens assassinos da novela Terra e Paixão dos que mataram Agatha, na escolha pré-aprovada do autor Valci Carrasco e da produção da TV Globo. Vamos explicar também porque o ator e a produção escolheram esses 3 suspeitos. Vamos explicar também porque o autor e a produção escolheram esses 3 suspeitos. Fique até o final do vídeo. Você precisa saber de tudo primeiro. Primeiro, veja o resumo das cenas eletrizantes após a morte de Agatha. Ao chegarem na mansão de Antônio Laselva, Marino e Caio se deparam com Agatha caída na escada com 3 tiros no peito. O delegado Marino confirma a morte de Agatha. Aline acaba amparando Caio por sua perda trágica. Angelina se mostra muito arrasada com a morte de Agatha. Hélio fica arrasado com o falecimento trágico de Agatha, sua mãe. Jonathan percebe que o seu pai gentil chegou muito nervoso. Frazão chega com uma turma de fotógrafos e a imprensa se espalha na cena de crime. Um dos jornalistas abre uma transmissão ao vivo e Caio fica furioso com o repórter. Caio ordena que a turma de fofoqueiros do pedaço caiam fora da mansão. O delegado Marino orienta os policiais que expulsem toda a cambada de imprensa. Os fofoqueiros de plantão ficam longe da cena do crime. Frazão se apresenta como advogado de Agatha. Para completar as pistas do capítulo desta sexta-feira, 8 de dezembro, o advogado Frazão cita para Marino que o assassino deve ter algo a ver com a denúncia de sua cliente Agatha Laselva. Antônio Laselva fica surpreso com a demonstração de carinho de Irene e finge estar mentalmente confuso. Caio consegue uma ambulância para fazer uma limpeza geral em Antônio por causa da erva venenosa dada por Agatha. Petra aparece se temendo mais que Vara Verde no consultório de Marta, que ampara a filha de Antônio que a pede para não ser julgada. Nervoso, Luigi afirma a Nelly que se atrasou porque o pneu de seu carro furou. A Nelly fica desconfiada ao perceber que Luigi está limpo. Com a cabeça fora do lugar, Antônio agradece a homenagem dos jornalistas. Agatha é levada para o carro do ML. Neide acaba fragando Kelvis às escondidas. O delegado Marino tenta tranquilizar a turma de jornalistas e pede que todos deixem a fazenda do Dr. Antônio. Abismada com a notícia bombástica, Mena revela a Jonathan sobre a morte de Agatha, a mãe dele. Ramiro, muito nervoso e tremendo mais que Vara Verde, é amparada por Irene ao avisar que foi melhor assim. Vamos explicar daqui a pouco porque Irene fala dessa forma para Ramiro. Assustado, Ramiro procura a ajuda de Kelvis. Graça estranha Irene fora de si com lágrimas de crocodilos ao ninar o pequeno Danielzinho. Com a morte misteriosa de Agatha, a turma do bar acredita que a megera pode voltar do mundo dos mortos. Perturbado em sua cabeça oca, Antônio Laselva passa dos limites de sua loucura ao confundir a cadeira de rodas com cavalo sem rédea. Um dos peritos encontra uma pulseira na cena do crime e entrega para o delegado Marino. Vale lembrar que a pulseira é de Irene. E vamos explicar até o final do vídeo porque a maioria das pistas cairão para cima da dona Irene, ex-Laselva. Hélio, o terceiro filho de Agatha, chora bastante, mas o engenheiro não tem ideia do que dizer para a polícia. Ao descobrir que Agatha bateu as botas, a Nelly pressiona o italiano do pedaço. Marta tenta orientar Petra. No final do capítulo de sexta-feira, 8 de dezembro, o legista revela ao delegado Marino o resultado da perícia, que a causa da morte não foi somente os tiros no peito. Começa o profissional da perícia. Primeiro, essa senhora foi envenenada com uma dose fatal e depois quebrou o pescoço antes de levar os tiros a queima-roupa. Essa mulher aí morreria de qualquer maneira somente com veneno mortal, finaliza o perito médico. Marino e Silva ficam surpresos quando o legista afirma que Agatha foi envenenada. Explicação de quem matou Agatha. Antes de revelar quem são os possíveis assassinos de Agatha, vale dizer aqui que a emissora grava várias cenas do crime com todos os suspeitos.
A primeira escolha do autor Valci Carrasco é o personagem Gentil, pai de Jonatas. Gentil seria o responsável do disparo de arma de fogo. Por isso, o pai de Jonatas pegou um táxi e depois voltou no mesmo carro sem comentar nada, algo muito suspeito. Porém, a vítima, Agatha, além dos tiros, teve o pescoço quebrado e foi envenenada. Aí fica a lacuna na cena do crime para outros suspeitos. Angelina é a suspeita principal de envenenar a patroa, mas a governanta é muito óbvio. Mesmo caso é a Irene, seria a assassina mais lógica na trama das 9. Por ser a assassina mais lógica, todas as pistas cairão para cima da própria Irene. E você pode perceber que é isso que vai acontecer até o final da novela, que acontece no dia 19 de janeiro, o último capítulo. Irene, no máximo, pode ter derrubado Agatha na escada e a vítima ter fraturado o pescoço durante a queda. No caso dos tiros, Ramiro tentou disparar os tiros e não conseguiu atirar. Aí que entra Gentil na cena do crime. Ramiro não aguentou na hora de atirar e Gentil tomou a frente e mandou balas na sua antiga namorada. Outro personagem que deve ter entrado nessa hora é o Kelvis. Kelvin tem ganhado as redes sociais de ser o provável disparador das balas no lugar de Ramiro. Como a obra de Valci Carrasco ainda está em aberto para novas mudanças, tudo pode mudar até o dia 19 de janeiro. Kelvis pode ser a surpresa no lugar de Ramiro se ele continuar ganhando as redes sociais. E Gentil, que foi a primeira escolha da emissora e autor, pode sair fora da cena do crime. Com Kelvis no lugar de Ramiro, aí Irene pode ser trocado por outro assassino ou assassina. No caso, Angelina e o próprio Antônio La Selva, que pode estar fingindo a sua loucura somente para eliminar a sua esposa ladrona. Esses são os principais assassinos até o momento da morte de Agatha, ser exibida na TV Globo. De acordo com a repercussão dos fatos, a decisão final da cúpula da Rede Globo e da palavra final do autor Valci Carrasco pode mudar até o dia 19 de janeiro. No dia 21 de janeiro estreia o remate da novela Renascer com Marco Palmeira no papel principal. Veja agora a lista dos 8 dos possíveis assassinos principais de Agatha. Primeiro, Irene. Irene tem uma lista de motivos para tirar a vida de sua inimiga. O último era evitar que a nova esposa de Antônio revelasse seu envolvimento na morte de Daniel. Segunda, Angelina. Apaixonada pela patroa, Angelina passou a ser destratada pela amiga, desde que ela assumiu o posto de senhora La Selva, e ficou chocada ao saber que Agatha estava envenenando um fazendeiro. Terceira, Petra. Petra foi enganada por Agatha e Hélio, e por descobrir que a madrasta estava envenenando o seu pai. Quarto, Luigi. O italiano do pedaço foi vítima de uma armação da megera da Agatha com um falso dossiê. Quinto, Ramiro. Ramiro revelou o segredo da Irene para Agatha, que a mesma, a mãe de Caio, lhe encomendou a morte de Irene, mas recusou. Sexto, Gentil. Gentil guarda uma mágoa antiga de sua ex ao ser trocado por Antônio La Selva. Sétimo, Antônio La Selva. Envenenado pela esposa ex-presidiária, Antônio La Selva tem um pequeno colapso de lucidez antes do crime e ele tinha motivos recentes para eliminá-la. Oitava, Suzara. A mãe de Aline ficou revoltada com Agatha quando a ex-presidiária colocou Aline na cadeia com uma falsa acusação. Comente aí quem você acha que matou a bandida da Agatha. Deixem os seus comentários. Se inscreva no nosso canal Resumo News. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.